clock that was ticking in my home. Changed my state of mind. Ladies and gentlemen, Love so hard to find. we got it. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma edição, a segunda neste novo formato, a terceira neste novo formato. A segunda, o Paulo, ou melhor, a primeira, o Paulo ficou ali um pouco entalado no meio do Estevana e do Sérgio Galvão. Boa tarde a todos. Boa tarde, já boa noite. Boa tarde, boa noite ao Sérgio e aos nossos ouvintes, como é óbvio. Paulo, boa tarde. Um abraço a todos. Espero que nos estejam a ouvir em condições, até para podermos ouvir a dissertação do nosso prezado António Esteveira, cujo partido em que votou vai de vento em popa. Exatamente, e é ele que o vai defender, acredito. Podes dizer boa tarde. Boa tarde, eu não vou fazer dissertação nenhuma, porque não é meu... Não estou mandatado, não faço mestrados, não faço doutoramentos, pá, não ando por esses campos, digamos assim. É mesmo o primeiro assunto de hoje, os novos partidos no Parlamento, com assento parlamentar, e começo, se vocês me permitem hoje, pelo António Esteveira, para conversarem, para fazer a tal dissertação sobre estes novos partidos que chegam ao Parlamento, como é que está e como é que foram vividos estes primeiros dias com os fediveres normais que aconteceram, com pedidos de abertura de portas. Se permite-se em primeira mão aqui na ONFM, dou-te nota de uma sondagem que saiu hoje no Correio da Manhã, da Intercampos, em que o Chega aumentaria de 1,3% para 2,5% a votação, o Livre de 1,1% para 2,7% e a Iniciativa Liberal diminuiria de 1,3% para 0,8%. Isto apenas em 2 semanas. Em 2 semanas. Portanto, sendo certo que isto era feito à custa da queda quer do PS, quer do PSD. Não aparece aqui o partido do Paulo Bento, aliás, mas pronto. Mas também eu tenho que considerar que, apesar do Sérgio Galvão me ter criticado por eu ter posto aqueles quadros todos com as sondagens no meu Facebook, para um deles foi as sondagens à prova dos factos, por acaso a Intercampos era das piores, era das que acertava menos, mas é o que temos para já. Relativamente aos pequenos partidos, há uma coisa que eu não sabia por ignorância minha, era que um deputado único tinha tão pouco poder de intervenção na Assembleia do que um grupo parlamentar, e eu acho isso uma destruição inaceitável da democracia. Um deputado único, há deputados completamente diferentes uns dos outros, e eu pensava que os deputados eram todos iguais uns aos outros, mas podemos lá ir, até porque há uma proposta de alteração ao regimento feita da Iniciativa Liberal. Na Iniciativa Liberal... Mas só para fecharmos esse assunto dos tempos, já agora esclarece para deixarmos esse assunto fechado, senão dificilmente lá vamos chegar. Os pequenos partidos não têm assento na Conferência de Líderes. O PAN no ano passado tinha, mas sem direito a voto. E o que se pede é que passem a ter, com direito a voto. Isso aí é discutível. Depois não tem assento na Comissão Permanente, que é quando a Assembleia da República está de férias, que é quase sempre, há uma Comissão Permanente que normalmente toma conta não é? Tem férias na Páscoa, tem férias no Carnaval, tem férias no Natal, quer dizer... Exatamente. Utiliza o microfone, nessa Paulo, Comissão Permanente é desses partidos terem assento. Depois poderem agendar assuntos de interesse nacional, que não podem. Passariam a poder. E a marcar debates temáticos ou de urgência, que não podem, e passariam a poder. E ficariam com 6 minutos para falar se a marcação fosse deles, ou 2 minutos se a marcação fosse por outro grupo. Também aumentar de 1 para 2 as marcações da ordem do dia nas reuniões plenárias de cada legislatura. Uma legislatura tem 4 anos. Um deputado isolado só pode meter o bedelho na ordem do dia uma vez. Em 4 anos? Em 4 anos. E assim passaria para 2. Ou seja, duplicava. E em cada sessão legislativa, que é 1 ano, cada deputado poder fazer uma declaração política, poder fazer 10 em vez de 3, que é o que pode fazer. E, portanto, isto parece-me perfeitamente razoável. Isto é uma proposta que já tem corpo, que vem da Iniciativa Liberal, do Cotrim, mas parece-me perfeitamente razoável,
porque o regimento da Assembleia da República estava feito à medida de 4 partidos, da existência do PS, do PSD, da CDU, incluindo os verdes, que apareciam sempre 2 verdes e dava logo grupo parlamentar, e como estava feita essa medida, este problema nunca se tinha colocado. Era só gerir os tempos dentro dos grupos parlamentares. Agora é que se começa a verificar uma grande desigualdade entre os deputados, e é preciso ter cuidado, porque estes deputados representam votos e estes votos representam cidadãos eleitores. Depois queixam-se que dá abstenção e o diabo sete. E portanto isto tem que ser efetivamente revisto, na minha opinião. E em princípio será, não é? É isso que se prevê. Epá, isso é que eu não sei, é que os partidos grandes depois também se defendem, não é? A vossa opinião rapidamente sobre este tema também, Paulo e Sérgio. Muito rapidamente, para dizer que é fundamental que este regimento seja revisto. Sempre o defendi. Quando fui deputado há mais de 30 anos, tive uma vez 26 horas seguidas para discutir alterações ao regimento. Na altura, o meu partido era maioritário, cometeu o erro de não querer fazer a adaptação e, portanto, em 26 horas conseguimos votar 3 artigos. 3 artigos. E, portanto, mais tarde teve que chegar à conclusão que realmente tinha que haver um respeito pelos partidos que eram, na altura, a oposição, que agora são poder, porque as coisas, quando se fazem, têm que ser feitas com ponderação, com bom senso, porque nunca podemos esquecer que um dia somos poder, outro dia somos oposição. E o respeito pelo voto do eleitor, seja ele representado por que partido for, tem que ser respeitado na cartilha que regula os trabalhos daquela casa. Portanto, eu espero que realmente este regimento seja revisto e que seja dada a palavra com dignidade aos eleitos, sejam eles quem forem, tenham o número de deputados que tiverem. Só para dizer que eu tentei ler o regimento, mas aquilo tem mais de 200 artigos. Desisti logo. Já está feito de propósito, não é? Desisti logo. Para ser assim, Sérgio, a tua opinião sobre este tema? Não, eu subscrevo na íntegra aquilo que disse o Estefeira e o Paulo. Obviamente que a Assembleia tem que se preparar para estes novos partidos e, assim sendo, tem que se alterar o regimento e, obviamente, dar mais tempo de antena a eles que foram eleitos democraticamente. Não sei se vamos já falar sobre as intervenções que cada um fez, Sérgio. Sim, claro que sim, claro que sim. Sobre a Iniciativa Liberal e sobre o Chega, eu estou convencido que, pronto, aquilo que disseram nesta primeira sessão, vá lá, foi algo que já vem dos tempos, nomeadamente mais do Paulo Portas, do CDS, que defendiam muito e atacavam muito toda a questão, quer da segurança, da polícia, as condições das pessoas que têm subsídios e que dependem muito do Estado, dos antigos combatentes, da elevada carga fiscal, do combate à corrupção. Portanto, foi muito à volta destes temas. O que eu espero é que, no decorrer desta legislatura, que eles façam e que proponham alterações e que proponham novas leis para que tudo isto seja alterado. Só assim se consegue perceber qual foi o contributo que eles deram. Uma coisa é eu falar da boca para fora. Outra coisa é quando concretamente apresento propostas e apresento alternativas. E se a maioria chumbar, obviamente que os eleitores irão perceber o que é que está em causa. Eu estou convencido que, e começando pela Iniciativa Liberal, como diz o Estefeira, que já baixou nas sondagens, um dos grandes motivos, penso eu, terá sido o pedido de demissão do atual presidente da Iniciativa Liberal. Eu não sei se ele disse aos eleitores que, se fosse eleito, ficaria. Se não fosse, ia embora. E foi o que aconteceu. E as pessoas, penso que não estou, quer dizer, sentem-se enganadas quem votou nele, por exemplo. Né? Portanto, aí já começa mal. Assim como o deputado do Chega, que teve algumas intervenções que eu até considero razoáveis, porque, de facto, abordou ali alguns temas interessantes, mas depois compara-nos a nós à Venezuela. Quer dizer, depois começamos a entrar aqui no extremo, que não faz sentido nenhum. Se queremos ser sérios, temos que apresentar propostas, defendê-las. Agora entrar aqui em extremismos, acho que não. Sobre a outra parte eu gostaria de deixar para seguir, que tinha a ver com a deputada do LIVRE, que tem a ver com as suas intervenções, mas eu acho que a seguir sim, já lá vamos. Aqui algum exemplo. Até porque o Paulo também não deu opinião sobre estes primeiros dias da Assembleia da República. E tu também não, já vais dar. O António Estevera, podes falar ao microfone, estás à vontade. O Iniciativa Liberal, o Carlos Guimarães Pinto disse, se for eleito ficava, se não fosse não ficava, porque o homem tem que ir à vida, tem que ir trabalhar. Ele não é político profissional. Mas disse antes das eleições? Disse? Sim. Ele não tem nenhum gabinete de um ministro ou secretário de Estado para se encaixar, não é? Ou coisa que o valha.
E, portanto, vai a vida dele, acho que vai para a Malásia dar aulas, ou vai acabar o doutoramento e vai para a Malásia. O problema da Iniciativa Liberal é que eles esperavam eleger 2 deputados, um em Lisboa e outro no Porto. Só elegeram o Coutrinho em Lisboa e não elegeram o Guimarães Pinto no Porto. Aquilo que eu tenho ouvido dizer de alguns amigos meus da Iniciativa Liberal, corroborando um bocado o que o Paulo Bento disse aqui há 15 dias, é que aquilo é um bocado um saco de gatos, porque eles são liberais, têm um programa liberal na economia, mas também liberal nos costumes, mas lá dentro não são todos assim. Portanto, o Coutinho de Figueiredo já disse, para quem quis ouvir, que vai votar algumas coisas com a esquerda, sendo liberal nos costumes, e votará muito mais coisas com a direita, sendo liberal na economia. E, portanto, é um partido que se firmou junto ao eleitorado em volta de uma ideologia, mas essa ideologia parece não estar muito consistente. Se é para ser liberal nos dois sentidos, se é para ser liberal na economia e algum conservadorismo falta-me uma palavra agora, mas pronto, nos costumes, mas parece que há lá de tudo. E, portanto, não vai ser fácil catapultar a iniciativa liberal. Quanto à intervenção do deputado, foi uma intervenção que era esperada. Fez uma intervenção completamente ideológica e era exatamente na linha daquilo que a iniciativa liberal defende para a parte da economia. O Chega, o que é que fez? Focou-se no segmento de mercado, ponto final. Agarrou aquele segmento de mercado, é este o segmento, é isto. O produto, os bombons são estes, e aí vai disto e não saiu dali. Pronto, fez aquilo que é expectável de um partido que, como o André Ventura já disse, quer ter o mesmo percurso que o Vox teve em Espanha. Começou com 0,5% e agora já vai com 13%. Já é o terceiro partido com mais intenções de voto em Espanha. E, portanto, agora até há uma iniciativa do Chega que é ir aos bombeiros onde os bombeiros levaram asfalto de porrada, foi onde? Em Borba, pronto. No sábado está marcada a presença de Chega dos bombeiros de Borba. Ou seja, estão com uma estratégia delineada e não vão fugir daí. Não, porque eles têm identificaram um segmento de eleitorado. E agora é ali que vão bater. E ponto final, e isso é que dá votos e acabou. E não adianta a Fernanda Câncio ir à procura da tese de doutoramento dele, como se a Fernanda Câncio fosse uma autoridade em direito penal. Portanto, eu fiquei surpreendido. A Fernanda Câncio interessar-se agora por direito, ainda por cima de direito penal. Fizeste parte do júri, tu? Não. A tese está em Cork, foi na Universidade de Cork, na Irlanda, mas está cá uma cópia Sim, mas é reservado. Não. Sim, mas é uma cópia com reserva de direitos de autor, ou seja, não. Essa cópia tem que estar livre. Não, há partes, ele pediu que ela não fosse ele pediu reserva até 2022. E há uma maneira, e só há uma justificação para pedir a reserva. Que é porque ele vai fazer uma publicação vai em 2020. Publicar ou está à procura de a publicar ativamente. Exatamente. Mas tem que estar sempre uma cópia disponível para público na universidade onde a tese é defendida e na Biblioteca Nacional, que é a nacionalidade do autor. No caso académico do arguido, porque os outros são os arguentes, os professores são os arguentes. Ainda vai dar muito que falar, certamente. E, portanto, eu duvido que a Fernanda Câncio tenha lido a tese, porque ela meteu lá 3 ou 4 pregos no artigo que escreve, que é de quem não percebe nada de como é que funciona uma tese de doutoramento. Mas pronto. Mas o que é facto é que foi lá buscar as tais contradições e, como eu digo, estranho muito, ou fico muito satisfeito, se calhar, com este súbito interesse da Fernanda Câncio pelo direito penal. Pode ser que se esclareça mais alguma coisa sobre o caso Sócrates relativamente a este interesse que já lá vamos a esse ela caso. Agora revelou sobre o direito penal em particular. Paulo, a tua opinião sobre estes primeiros dias de Parlamento dos novos partidos? Os primeiros dias foi o espectável, ou seja, também não falei do livro, agora também fico... Já lá vamos. Há ali um pormenor importante a quem a comunicação social não deu relevância e em que quem a apresentou, pelos vistos, também não. Teve a ver com o facto da iniciativa liberal, como os partidos que só têm um deputado, não poderem apresentar, nomeadamente, uma moção de rejeição ao governo e só quem tem grupo parlamentar o pode fazer. E ele desafiou
Eu não tenho especial simpatia pelo Coutrinho. Não tenho antipatia pelo homem, mas também não tenho simpatia. Mas esteve bem. Apresentou uma sugestão aos partidos da chamada direita que obrigassem, através de uma moção de rejeição, os partidos à esquerda a definirem-se. Se votavam a favor, se votavam contra ou se abstinham. Nem o PSD nem o CDS tiveram a coragem. Penso eu que foi a coragem de apresentar, porque está na cara que estrategicamente e politicamente era o aconselhável a fazer. Os partidos da oposição apresentarem uma moção de rejeição, como o Dr. António Costa fez há 4 anos ao Dr. Passos Coelho, e iríamos ver quem é que realmente fazia parte da solução governativa ou se era realmente só o PS a governar sozinho, com a complacência através da abstenção dos outros partidos à esquerda. Ninguém teve a coragem de o fazer, andaram ali a entreter-se uns aos outros. Eu penso que o Iniciativa Liberal, nesse aspecto, marcou pontos que não foram devidamente enfatizados nem por eles nem por outros. Relativamente ao Chega, o André Ventura fez as 2 intervenções que se esperava. Tem ali aquele segmento bem definido onde ele pretende atacar, que é um segmento alvo muito superior ao eleitorado que votou no Chega, porque as preocupações que o assistem, que são traduzidas naquele tipo de discurso, ainda que às vezes de uma forma demasiado demagógica, mas são assuntos que preocupam uma grande parte dos portugueses. Ele diz-o de uma forma bem convicta e depois tem a felicidade de ter como Ministro da Administração Interna o Dr. Eduardo Cabrita, que logo 2 ou 3 dias depois das declarações há aquele trágico, para mim é trágico, incidente do ataque aos bombeiros de Bourbon, e o Sr. Ministro ter o desplante de dizer ou banalizar aquela situação, quando ainda há 1 ano e tal, um conjunto de número de pessoas invadiu uma academia de futebol, era terrorismo, foi televisões de noite e de dia. Um conjunto de indivíduos entram por um quartel de bombeiros adentro, partem vidros, destroem instalações, batem em bombeiros. Portugal é um país seguro. Teve azar. Teve azar. Não podia, por dizer que eram 20 pessoas de etnia cigana. Tu és politicamente correto. Depois, hoje... Eu só te estava a provocar. Hoje, porque eu não confundo as pessoas de etnia cigana. Claro. Porque para mim os ciganos, como as pessoas de outras etnias, são todas iguais. Claro. Cá em Torres, as pessoas de etnia cigana que eu conheço, tenho uma relação ótima com elas e considero gente sérias e de bem. Então, eu fui criado no bairro de ciganos, e, portanto, por exemplo. não tenho nada a apontar-lhes. Agora, o que é facto é que aconteceu isto em Borba. E hoje já aconteceu em Elvas. Exatamente. Hoje já aconteceu em Elvas. Bombeiros ameaçados de morte à porta do hospital por cidadãos da mesma etnia. E tu vais ver o André... O Sr. Ministro provavelmente vai desvalorizar. O André Ventura não precisa de fazer muita coisa para que dia a dia suba nas sondagens. Já está a duplicar. Já está marcado. O meio da Borba. Eu já disse que no sábado vai a Borba e eu já vi um comunicado da população de Borba a associar-se a uma manifestação de apoio aos seus bombeiros. E, portanto, quando e depois há de ir aos quem tem outros. responsabilidades minimiza questões de princípio que chocam as pessoas, é óbvio que quem fala nelas suba nas sondagens. É perfeitamente normal. E ele vai continuar a acontecer. Mas deixa-me só dizer uma coisa. Há uma confusão que já não é só o Eduardo Cabrita que a faz. A comunicação social também a faz. E o Pedro Cisa Vieira fez a mesma confusão hoje. Que é dizer-se que Portugal é o 3º país mais seguro do mundo. Isso não está escrito em estudo nenhum. Se quisermos ser rigorosos, não está escrito em estudo nenhum. Há um estudo que é o Global Index Peace, o índice de paz global, em que Portugal aparece em 3º lugar. Mas isso é paz. Aquilo é construído através de 23 indicadores. Depois desses 3 indicadores são arrumados em 3 grandes dimensões. Uma delas é a segurança. E nós na segurança não estamos sequer nos 5 primeiros. Eu tenho um post no Facebook sobre isso. Se quiserem vão lá à procura que eu explico. Exatamente. E tenho lá sim, o teu link moral está a tornar-se. Portanto, algo não interessante em termos confundir estatísticos. segurança com paz. paz. Portugal é o 3º
terceiro país mais pacífico do mundo. Aliás, dificilmente não seria, não é? Porque não há potencial conflito, não temos armas nucleares, não é? O nosso exército é altamente reduzido, não é? Os chamitos perdem peças, o povo é manso, por aí fora. Não é? Agora, não confundir paz com segurança. E isso já é outra coisa. Porque surgiu essa discussão quando apareceu uma estatística que Portugal era o 5º país com maior taxa de assaltos na União Europeia. E depois ficou tudo admirado. Isto não é o terceiro país mais seguro. Não. É o terceiro país mais pacífico. Nos mais seguros, não está sequer nos 5 primeiros. Era só fazer esta nota, Sim. que é para não haver confusões. Vamos ao pedido de prolongamento de tempo no Parlamento por parte da deputada da Iniciativa Liberal. E o que é que isto... Desculpa. Desculpa. Do LIVRE. Joacine Catar Moreira. Exatamente. Fugiu-me aqui um pouco a minha memória. Este pedido, vocês consideram que é justo? Exatamente. Que é justo e que é devido? Epá, é assim. Eu posso começar? Podes. Eu acredito que tenhas mais um estudo e uma Não, estatística eu para sei apresentar. É que parlamento, não tenho estatística. Sei é que parlamento tem origem no francês parlement, que era o que se chamava o antigo Tribunal de Justiça da França. E parlement vem de parler, falar. Já agora vem do latim parolare. Portanto, parlamento é para parlamentar. Parlamentar é para falar. Pá, não tenho nada contra a senhora ser gaga, aliás. Ela já demonstrou que é gaga em algumas situações e que tem uma fluência muito maior que a minha noutras situações. É só consultar vários vídeos. Agora, não Será que são aquelas câmaras todas que a intimidam? Não, eu acho que isso pode ter alguma coisa a ver com o sistema nervoso, acho eu. Agora, Só pode, não é? Só pode, porque não dá para ela estar a gozar com o pessoal este tempo todo, né? Já se tinha desmontado. Aliás, gozou com outras coisas que podemos falar mais adiante. Que este fim de semana foi uma peixeirada bonita no Twitter, que aquilo parecia a gaiola das malucas. Bom, Mas em relação ao tempo em relação ao tempo, de parlamentar. eu acho bem. Se ela tem... Quer dizer, se não põe nenhum critério censitário, e eu acho que não devem pôr nenhum critério censitário aos deputados, obviamente, pode ser eleito um gago, não é? É um cidadão como os outros. Epá, acho bem que lhe deem um acréscimo de desconto tempo. de tempo. Agora, Um desconto não, um acréscimo. não esquecer que eu, por exemplo, não podia ser guarda florestal. Porque sou careca e faltam-me 2 dentes. E quando saiu aí o concurso para os guardas florestais, não sei se lembram, os carecas não podiam ser, os tipos que não tinham 2 dentes também não podiam ser. Mas és magro. Então, não podia E ser. ágil. Portanto, e também nunca vi nenhum motorista de carris cego. Portanto, há coisas para tudo. Portanto, eu acho que a senhora é que se devia dar conta se estava em condições de parlamentar ou se não estava em condições de parlamentar. O partido e ela entenderam que ela tinha condições de parlamentar. Pronto, assim eu passo um nervoso. Quem fica nervoso sou eu. Mas tu Quando concordas ela também. com o acréscimo de tempo, é isso? Claro, nesse caso concordo. Quer dizer, Paulo, vamos a tua também- opinião em relação a Radicalmente este contra. assunto? Radicalmente contra. Ou seja, aquilo é um espaço. O Parlamento tem 2 funções. O de parlamentar, como o Esteveira disse, e o de legislar. E o de legislar. Uma pessoa pode legislar sem falar. Escreve, prepara. É uma coisa que diz respeito aos partidos. Todo cidadão tem direito a ter os mesmos direitos. Mas há regras. Eu não estou a imaginar, e mal comparado, não estou a imaginar um anão de 1,5 m querer ir para a NBA. Tem direito a ir para a NBA, desde que uma equipa o contrato. Mas depois não pode é pedir o cesto mais baixo que os que têm 2 metros de altura. A senhora, quando foi candidata a deputada, sabia quais é que eram as regras. Eu acredito, sou daqueles que acredito piamente que a senhora é mesmo gaga. Ou seja, tem períodos que não gagueja de maneira nenhuma, como tem outros períodos que gagueja muito. E eu conheço muito gago assim, portanto não ponho em dúvida. Há pessoas que acusam a senhora de farsa. Eu não acredito nisso. Eu acho que a senhora tem mesmo aquele problema. Agora, ela quando foi para candidata a deputada, já sabia que tinha aquele problema. E portanto, desde duas uma.
ou ela nas intervenções de maior instância faz substituir pelo segundo, agora o Parlamento, porque senão qualquer partido, eu conheço pessoas que para expressar uma ideia demoram mais tempo do que eu, e outras demoram menos, e tem 1 minuto para falar, e diz, pá, mas olha que eu para expressar o meu pensamento preciso de mais tempo, porque eu sou uma pessoa que preciso de contextualizar a minha intervenção. Se for disléxico, por exemplo. E, portanto, ali as regras têm que ser cumpridas para todos. Ainda por cima, para quem defende a igualdade de direitos, ela não se pode dar ao luxo de querer um tratamento diferente de todos os outros. A forma como comunicam, isso é uma questão que diz respeito ao partido que ela representa, é para isso é que o Parlamento permite que o segundo, o terceiro e o quarto passem substituições do primeiro, quando tiver que haver uma intervenção de maior fundo. Agora, por norma, seja ela, seja quem for, não devem ser criadas situações de exceção. Sérgio, a tua opinião em relação a este assunto? Pronto, eu subscrevo aquilo que o Paulo disse. Pronto, de facto, eu também não concordo que se comece a criar aqui uma série de alterações com a característica do deputado. Já se O criaram. livro tem aqui um problema de comunicação. Tem? É mais que óbvio. Por um lado, querem chocar, e isso acontece quando o assessor aparece na Assembleia da República de saias. Independentemente, podem-me chamar os nomes que entenderem, mas na minha opinião, é lógico que cada um é livre de ir como quer, mas tem que haver algum respeito, na minha opinião, pela Assembleia da República. Mas falou-se muito do assessor que foi de saias, mas nunca se falou do assessor. E aquilo que sei, e o assessor, e soube este fim de semana, o assessor pertence aos órgãos sociais de uma associação aqui de Torres Vedras, e sei que é uma pessoa acima da média, uma pessoa com uma inteligência acima da média. Portanto, isso não se falou. Falou-se foi que ele foi de saias. E acho que logo aí estão a tentar chocar algo que para mim não faz muito sentido. E depois, isto não tem nada a ver com discriminação, nem com racismo, nada, zero. Isto tem a ver com aptidões. E aí concordo com o Paulo. Quando a pessoa foi eleita, neste caso a deputada Joacine, já sabia para o que ia. E o Parlamento é para ter ideias, para falar, para, obviamente, apresentar as suas moções e whatever. E, de facto, os problemas que a senhora tem de dicção não o permitem fazer. Portanto, isto é a mesma coisa que ver um concurso para um jockey de corrida de cavalos. Já sabemos que o jockey tem que ter 1,5 m e tem que pesar pouco. O Esteveira, se concorresse, ganhava pela altura, mas não ganhava pelo peso. Os outros estavam a acabar a corrida e o Esteveira estava no princípio. Não, nem o cavalo arrancava. Logicamente que ele não iria ser escolhido, não é? Portanto, isto tem muito Eu a aí ver- ter um problema era com o PAN. tem Mandava muito o a ver cavalo com a abaixo. aptidão. Obviamente que o problema vai ser do partido. A senhora está lá, tem o seu direito, teve os votos que teve, foi eleita, ponto. O problema vai ser no partido, no futuro, depois de conseguires passar as suas No ideias. partido já se arrabulho suficiente, portanto. E temos de esperar também para perceber qual vai ser o tratamento que a comunicação social vai dar quando das intervenções da deputada. Eu fui ver depois, puxei a box atrás e fui ver as intervenções dos deputados novos até para ver como é que tinha corrido. Eu confesso, eu se calhar estava mais nervoso com as intervenções da Joacine do que ela própria. Porque aquilo não desenvolvia. E quando ela chegava ao fim da intervenção, eu já não sabia como é que aquilo tinha começado. Ou seja, não percebi nada daquilo. Portanto, só por aí. Agora, não me choca que ela, em vez de 1 minuto, tenha 2. Isso também não é por aí que também já lá teve um deputado em cadeira de rodas que se teve que fazer obras de acesso para as acessibilidades. São acessibilidades, Pronto. Esteveira. São acessibilidades. Agora parece que o André Ventura também precisa de acessibilidades. Isso é acessibilidades. Porque incomoda o PP. Isso é acessibilidades para estar em condições de igualdade com os outros, não é? Pronto. Ok, então ficou a vossa opinião dada e ainda bem, e acho que é um assunto que não vai gerar também muitos consensos no futuro. Para terminar este ponto inicial dos novos partidos do Parlamento, uma análise geral à Iniciativa Liberal. Uma análise geral à Iniciativa Liberal, Sim. eu acho que já fizemos, quer dizer, é um partido marcadamente ideológico. Os discursos foram marcadamente ideológicos e agora vamos ver qual é a consequência que tem a saída do Carlos Guimarães Pinto, que, segundo me disseram, era quem segurava o saco de gatos, entre aspas, que parece que o Iniciativa Liberal é, porque tem lá várias tendências do que é ser liberal. Vamos ver. Fica por aqui este resumo também, passamos à frente e vamos falar Eu gostava de falar do LIVRE. Podes falar do do que livro, se passou sim. neste fim de semana. Rapidamente, António Estevão. No Twitter, que eu acompanho o Twitter, a Joacine Catar Moreira este fim de semana atacou o Daniel Oliveira e chamou-o de extrema-direita. Não sei se sabem. Já demos conta nas redes sociais. Aliás, está hoje também em Aquilo destaque nas parecia- notícias da ONFM. Depois entrou a Fernanda Câncio a picar a sopa também. Depois veio a Maria João Marques e aquilo parecia a gaiola das malucas. Portanto, é outro problema que o livro tem para resolver, porque há ali um problema de facto.
Espera, deixa-me só discordar aqui numa coisa em relação a isso. O LIVRE com esta situação não tem problema nenhum. Tem. O LIVRE não tem problema nenhum com esta situação, porque o LIVRE vai, a pouco e pouco, ocupando o espaço que tradicionalmente era do Bloco de Esquerda e, aos poucos, vai comendo eleitorado ao Bloco de Esquerda, não tenhas dúvidas nenhumas. Porque isto passou em claro, mas o Bloco de Esquerda nestas eleições perdeu 10% do seu eleitorado, perdeu 50 mil votos. Perdeu 50 mil votos e vai perder mais para a Joacine e para o LIVRE. Vamos Porque ver eles como vão é que corre a endurecer o peixeirada. discurso, vão endurecer o discurso e há um determinado segmento do mercado em termos eleitorais que não vê com bons olhos a aproximação do Bloco de Esquerda ao PS. E, portanto, eles vão endurecer como o Chega vai endurecer. A Iniciativa Liberal vai ter problemas sérios no futuro, num futuro bem próximo, quando se começar a discutir propostas oriundas da esquerda, nomeadamente as questões de eutanásia, as questões do aborto, a questão dos casamentos homossexuais, ou seja, em que eles são liberais em tudo e têm dentro do seu eleitorado pessoas que pensam de forma diferente. O que eu te estou a dizer é que a peixeirada interna de gente próxima do LIVRE, que eu assisti este fim de semana no Twitter, pode trazer problemas. Sim, ainda vamos no Foi isso que eu capítulo das disse. redes sociais. Vamos Pode trazer problemas. Vamos deixar esse assunto para outras núpcias, até porque estamos já a 20 minutos das 8, o tempo passa a correr. Vamos falar sobre o José Sócrates e sobre estes primeiros dias. Uma pergunta bem clara para todos. Isto está a dar uma mão cheia de nada, e começo por ti agora, Sérgio Galvão. Eu espero que não. Eu sou uma daquelas pessoas que acreditei no Sócrates. Estamos em 2001, tive uma proposta de vir para Lisboa na altura e fui, e foi na altura que o governo também caiu, na altura o que tem respeito à admissão, e estive lá pouquíssimo tempo, mas na altura quando lá estive, estava na Secretaria de Estado da Admissão Local e o Ministro do Ambiente era o Sócrates. E na altura já se falava no Sócrates, uma pessoa extremamente inteligente e com capacidades acima da média. Tanto é que quando ele é eleito Primeiro-Ministro e vence as eleições no PS, mais tarde faz um bom mandato, portanto faz um bom mandato que a seguir ganha a maioria absoluta. E eu acreditei no primeiro mandato e acreditei bastante nele. Acontece que comecei-me a perceber de algumas coisas que foram surgindo e agora, neste momento, começa-se a falar em algumas situações que acontecem e veio-se a verificar que de facto era verdade. Eu espero que isto não seja uma mão cheia de nada, porque de facto é muito difícil de justificar tudo aquilo que está a acontecer. Obviamente que penso que já não convence ninguém, acho que é uma realidade que é apenas dele. Eu acho que já não convence ninguém em todas as situações do meu amigo emprestou-me X dinheiro, mais vou-lhe dizer que o meu amigo deu-me, porque se eu pedisse dinheiro emprestado ao meu amigo, a primeira coisa que eu iria tentar fazer era vais-me emprestar 300 mil euros ou 400 mil euros, mas eu vou-te pagar desta forma. E eu penso que ele não deve ter nenhum plano para pagar ao amigo esse valor que pediu emprestado. Aliás, ele disse que tinha vergonha do dinheiro que tinha pedido. Pronto. E depois também não ia para o apartamento mais caro de Paris para estudar, ou seja, há aqui uma série de contradições que são demasiado óbvias e que há uma realidade que só o José Sócrates acredita, e espero que a justiça chegue a bom porto e que, se ele de facto é culpado, que eu acredito que sim, face a todas as circunstâncias acredito que sim, ele ainda não foi julgado, portanto não vale a pena também estamos aqui com grandes dissertações, mas eu acredito que ele é culpado e que seja julgado e que seja condenado. Isto é a minha opinião, portanto espero que não seja uma mão cheia de nada. Paulo. Eu também espero, apesar de ter muito medo do juiz Ivo Rosa, que neste espaço de um ano já foi 10 vezes desautorizado pela relação. Decisões que tomou e que a relação teve que alterar novamente. Temo que, porque estamos na fase em que o juiz vai decidir se vai haver julgamento ou não. Ainda estamos na fase de se ele decidir se vai haver julgamento ou não. Essa será a próxima pergunta, já lá vamos. Eu tenho medo que este juiz, que considero de caráter duvidoso, tenha a hombridade de levar o homem a julgamento. Obviamente, se ele não levar a relação, não tenho dúvida nenhuma que o levará. Agora, isto, ainda a precisão vai no adro. No adro. E obviamente que todos já formamos a opinião que temos relativamente ao ex-primeiro-ministro José Sócrates. Queria lembrar uma coisa que o Sérgio disse há pouco. Só houve dois indivíduos em Portugal que fizeram maiorias absolutas. 2. Cavaco Silva, 2. José Sócrates, 1. E, portanto,
Hoje, quando ouvimos as pessoas falar na rua e nas redes sociais, parece que ninguém votou nem nele, nem no Cavaco Silva. E eu acho que aquele segmento de 700, 800 mil pessoas que não votam, não estou a falar do abstencionista tradicional, mas aqueles que não votam há 10, 15 anos, é muito o eleitorado que já votou Sócrates, que já votou Cavaco e que no seu íntimo se sente enganado e que deixou de votar, deixou de acreditar. Se a justiça não funcionar, acabamos de dar razão a essas pessoas. António Esteveira, resumidamente. a tua Resumidamente, por aquilo, eu já formulei a minha. opinião. E é isso que nós queremos saber, a tua opinião. Para mim, já formulei o meu juízo. E para mim, o Sócrates é culpado. Para mim. Agora, é evidente que falta demonstrar isso em tribunal e até ao fim, presumivelmente, ele é inocente. Depois dos papéis que eu já vi publicados, depois das escutas telefónicas que já se ouviu, depois de depoimentos que já se ouviram, quer dizer, só um indivíduo parvo, ou cego, ou surdo, é que não acha que há ali qualquer coisa de normal. Agora, o que eu acho é que há duas provas fundamentais em tribunal, que é a prova documental e a prova testemunhal. E depois ainda pode haver uma prova indireta, quer dizer, não quer dizer que eu seja especialista em direito penal. Especialista em tudo. Pá. Não, eu não fui. Eu não fui à Universidade de Cork. A Câncer esteve contigo este fim de semana. E portanto, essa eu fingi que não ouvi. E portanto, agora cortaste-me o raciocínio. Mas ele falou da Fernanda Câncio. É que a Fernanda quer ser uma pessoa por quem eu não nutro respeito nenhum. E portanto, por razões que eu Não posso interessa agora explicar. esclarecer, não. Não interessa Mas pronto, esclarecer. eu acho que vai ser muito difícil Acho que ela também não gosta demonstrar. bem de ti, Esteveira. Isso não me interessa. Acho que não vai ser muito difícil demonstrar a acusação de corrupção. Vai ser muito difícil demonstrar. Mas vai ser relativamente fácil de demonstrar o crime de branqueamento de capitais e fraude fiscal. E portanto, Enriquecimento ilícito. epá, mas isso é enriquecimento ilícito. O ónus da prova está do lado da justiça. Porque esta história do enriquecimento ilícito é uma coisa que me irrita profundamente na ordem jurídica portuguesa. Primeiro, o PSD propôs que o ónus da prova do enriquecimento ilícito passasse para o tipo que enriquece, que há uns anos. O PS votou a favor. Se calhar não foi por acaso. O Sócrates era primeiro-ministro na altura. Portanto, estava em fase. Não é? Depois disso, já o PS e o PSD votaram a favor de inverter o ónus da prova do enriquecimento ilícito para aquele que enriquece presumivelmente de forma ilícita. Chegou ao Tribunal Constitucional, chumbou a norma. Portanto, é assim a nossa justiça. Vamos terminar este assunto rapidamente com a pergunta que se segue em relação a este tema. Vocês todos acreditam que o mesmo vai chegar a julgamento? E a resposta deverá ser rápida. Eu acredito, tem que ir a julgamento. Faz tudo o que passou, o homem já esteve preso. Portanto, tem que ir a julgamento. Quer dizer, acho que não há volta a dar. Para eu poder acreditar na justiça, senão deixo de acreditar. Paulo, É óbvio que tem que ir a julgamento. Seja através do juiz Ivo Rosa, seja através do Tribunal da Relação, não há outra solução que seja ele ir a julgamento. António Esteveira. E que seja condenado. Há demasiados e fortes indícios para que ele não vá a julgamento. Portanto, e como disse, ele pode não ser acusado de corrupção, mas pelo menos de fraude fiscal e de branqueamento de capitais, isso é limpinho. Portanto, Faltam 15 minutos para as 8. Vamos agora falar das festas da cidade de Torres Vedras, que estão a decorrer ainda até ao próximo dia 11 deste mês. Já passaram pelas Tasquinhas, tiveram a oportunidade de ir até ao pavilhão multiusos, presumo, inclusive conversar com algumas das associações que lá estão. Uma primeira opinião sobre estas festas da cidade até ao momento, estamos praticamente a meio. E podemos começar com o Paulo Bento. Já lá fui, aliás, encontramos-nos lá. Sim, é verdade. Encontramos lá a jantar. Eu penso que, no fundo, é uma repetição dos anos anteriores. Ou seja, em que as coletividades das freguesias, as juntas de freguesia, através das coletividades da respectiva área, montam as tasquinhas. Há 3 ou 4 espetáculos, há o almoço dos idosos e, portanto, é um formato que já vem de há anos. Houve uma coisa que me deixou triste. Ou seja,
nada que não fosse previsto. Algumas das figuras das coletividades que nos habituaram ao longo dos anos a estarem presentes, este ano não estão. Por exemplo, a freguesia da Silveira, que estava sempre representada pelo Casalinhense, este ano não apresentou-se tanto, ou seja, aquelas pessoas que estão ali 15 dias neste evento, depois estão 15 dias praticamente com montagens e desmontagens na Feira de São Pedro, depois tem o Carnaval, chega uma altura que as pessoas sentem sempre as mesmas, têm que pôr um travão. E eu acho que isto é um alerta para a Promotores e para a Câmara Municipal, para começarem a repensar este figurino, porque este é um figurino que vive fundamentalmente dos carolas das freguesias, e as pessoas às tantas começam a saturar-se, e portanto é bom que a gente preveja isto com 2 ou 3 anos de antecedência, para que daqui a 2 ou 3 anos não tenhamos que ter 10 ou 15 restaurantes da cidade, que não deixava de ser no mesmo um evento, ao invés daquilo que é o trabalho lindíssimo que é desempenhado pelas coletividades. E queria aproveitar para mandar um abraço às boas gentes dos Casalinhos, que durante anos ali tiveram e emprestaram a sua alegria a este evento. Ainda mantendo a nossa conversa nas tasquinhas, Sérgio, uma opinião? Eu também já lá fui, de facto, e gostei do novo figurino, ou seja, há ali uma lavagem do aspecto, mais clean, gostei bastante da apresentação. Concordo com o Paulo, de facto já são muitos anos de festa da cidade. É preciso recordar que as festas da cidade, ou neste caso não existiam, só existia o feriado municipal, e elas surgem numa ideia, inclusive em concertação com a Igreja, que a Igreja já há muito tempo que defendia que devia de ser celebrado o dia de São Gonçalo, que é o nosso santo padroeiro, e na altura o Carlos Miguel, como Presidente de Câmara, na altura fez a proposta de se juntar, quer o São Martinho, quer o São Gonçalo, e de facto fazer aqui um período de animação da cidade e trazer todas as agentes do Conselho da cidade e conseguir aqui congregar sinergias para que houvesse aqui um evento marcante. E de facto isso foi conseguido. Como diz o Paulo e bem, se calhar está na altura de começarmos também a pensar noutro modelo ou algo parecido. Já tenho aqui os mais e os menos, depois penso que seria importante. Sim, já lá vamos. Abrir e iríamos lá. Mas gostei do figurino, da forma como está, e de facto é um momento único que as freguesias, que as associações têm, que pertencem às freguesias, para tentar conseguir angariar algum dinheiro para as suas associações. E concordo com o Paulo, é muito saturante, é cansativo, daquela gente, toda a gente de forma gratuita e a trabalhar para a sua associação, e de facto ver que, pontual, já sei que há uma outra freguesia que é representada não por uma associação, mas por um empresário. Portanto, começa-se a perder aqui esta filosofia de entregar às associações, e isso tem que haver aqui alguma atenção. Mas numa primeira avaliação, e já lá vamos aos mais e aos menos, gostei do novo figurino. António Estoveira, a tua opinião? Eu ainda não fui lá, portanto... Passas à frente esta parte. Só ouvi dizer que havia mais um restaurante concessionado, o que é mau sinal, ou seja, vem na linha da tal saturação das gentes das freguesias de fazerem as suas tasquinhas. Lembrar também que aquilo é um período extremamente longo e muito difícil de aguentar, e portanto as pessoas que pegaram naquilo com 30 e 40 anos hoje têm 50 e 60 anos, quer dizer, não se pode também estar a pedir. Mas esteja a chamar velhos às pessoas com mais de 50 anos. Não, eu também tenho mais de 50 anos. Não se pode estar... Foi só o exemplo. Mas hoje já há um modelo durante a semana, que algumas estão fechadas, eles vão se Pronto, rezar. mas isso eu vou lá esta semana e lá jantar E depois darás a tua opinião no final. Depois darei a minha Sendo opinião. que as festas da cidade não são só as tasquinhas, antes pelo contrário, e têm um programa vasto de animação, do qual fazem parte também os acordeões do mundo. E entre outras iniciativas também dispersas pelo Conselho. Vamos aos mais e os menos das festas da cidade. Começo por ti, Sérgio, porque acho também que fizeste o trabalho de casa. Hoje o Estoveira não tinha estatística para mostrar sobre as festas da cidade. Não, manter-se as merandas do acordeão acho que é uma boa iniciativa, porque vamos a todo lado e é promovido o vinho e o acordeão, porque está na gênese destas festas. Mas positivo também os próprios concertos que estão no Teatro Cine do acordeão, que têm sido espetáculos. Eu ainda não fui a nenhum, mas já ouvi referências excelentes face àquilo que tem acontecido no Teatro Cine. O último foi excepcional, segundo me contaram, o que, portanto, estão de parabéns por essa organização. O que também considero positivo, mais duas situações. O
o Fórum de Inovação de Vinhos e Gastronomia, chamado Reserva, que ocorreu entre 1 a 3 de novembro. Eu não estive lá, não sei como é que correu, mas saúde esta iniciativa e espero que tenha corrido bastante bem e que se consiga promover nas próximas festas. E de facto, o voltarmos às entradas gratuitas. Portanto, eu acho que só nos espetáculos que aconteceu com a Susana Félix Camané e agora na final do Festival da Vinha que serão pagos, de facto, voltarmos à entrada gratuita, acho que foi um retrocesso que a Câmara fez bem, porque reconheceu de facto se calhar não tinha sido uma boa ideia ter cobrado as entradas. Portanto, estes para mim são os aspectos positivos. Aspectos negativos, há um ou outro, mas aquilo que eu gostaria de realçar é o seguinte: sempre me habituei a ver a sessão solene da minha cidade e do meu concelho no dia 11 de novembro. É o nosso feriado municipal. Isso já o ano passado foi alterado e este ano mantém-se no dia 10 de novembro, penso que é à noite. Eu, para mim, isto é uma opinião apenas pessoal, não faz qualquer sentido. Para mim, o feriado municipal sempre foi o dia de excelência para comemorar ter a nossa sessão solene da Assembleia no Teatro Cine, e acho que deveria ser no nosso feriado municipal que ela devia ser comemorada. Mas isto é apenas uma opinião minha. Paulo, os teus mais e menos daquilo que também Vou começar pelos conheces menos. das festas da Vou começar cidade. pelos menos e vou repetir já esta que o Sérgio referiu agora. Ou seja, não faz sentido nós termos o feriado na cidade e fazermos a entrega dos prémios que representam o reconhecimento do município a determinadas entidades ou individualidades no dia anterior. Não faz sentido nenhum. O feriado é precisamente para que a sessão solene possa ter a dignidade que ela merece e que os convidados ou galardoados merecem, e portanto não faz sentido nenhum. Há de haver alguma explicação que eu não encontro, mas que não concordo. A outra parte negativa que eu penso que deve ser revista: normalmente temos o verão de São Martinho e este ano tem estado sempre a borriçar, sempre a chover. E nós vemos constantemente na zona da feira aquele espaço que circula o pavilhão mais antigo ocupado na feira com tratores, com automóveis. Vemos constantemente feiras desusados a ocupar aquele espaço. E depois, com um evento desta natureza, com o tempo a chover, não se pode estacionar um carro onde durante os outros eventos estacionam centenas de carros. E aquilo que eu vi foi, a parte positiva que já lá vou a seguir, foi dezenas e dezenas de idosos, no almoço dos idosos, a caminharem à chuva, porque alguns vieram com os familiares, a deixar o carro longe para poderem, à chuva, para poderem aceder ao espetáculo. Acho que a Promotorres e a Câmara deveriam repensar a questão do estacionamento ali, e não é por estacionar ali mais umas centenas de carros durante uns dias que o piso vai ficar mais estragado que o que fica durante as feiras dos usados ou da Feira de São Pedro. A positiva é aquela que eu mais gosto sempre. Tem a ver realmente com o almoço dos idosos. Antigamente havia aquele evento que juntava 2.700 a 3.000 pessoas, era muito confuso. Eu sinceramente gosto mais dos moldes como está. Gosto mais, em que vêm umas freguesias no sábado, outras freguesias no domingo, no outro fim de semana vêm outras freguesias. As pessoas vêm, sentem-se mais confortáveis sem aquela confusão. Acaba por se dar, e espero que se pague a tempo e horas, a possibilidade das tasquinhas rentabilizarem mais umas refeições, permite que os familiares que queiram acompanhar venham também, e portanto gosto mais deste formato. Eu ainda no fim de semana fui lá levar o meu sogro, que infelizmente está numa cadeira de rodas, e as pessoas vão ali, não é por causa do almoço. Ninguém fica mais rico, menos pobre por causa de um almoço de 10 euros. As pessoas vêm ali, eu tive a oportunidade de ver quando chegam às mesas, pessoas que se calhar só vêm uma vez por ano. Amigos de há 40, 50 anos, que um que mora em Dois Portos, outro que mora em Carmões, e que só se veem nestes dias. Os nossos idosos merecem que nós façamos por eles aquilo que lhes pode dar um pouco de satisfação nesta vida. E eu, nesse aspecto, acho que o município de Torres Vedras tem sido exemplar ao longo dos anos no proporcionar, quer através dos passeios dos idosos, quer através deste almoço, e eu sou insuspeito por isso, porque sempre fui oposição à Câmara. Agora, quando as coisas estão bem feitas, elas estão bem feitas. E estas pequenas alegrias, que para os idosos são uma grande alegria, devem-se manter e devem ser aperfeiçoadas. E eu, neste caso, acho que elas foram bem aperfeiçoadas. António Estevera, os mais e o menos rapidamente temos. O menos dois rapidamente, minutinhos. isto não foi combinado. O menos, eu estou de acordo com o facto da sessão solene não ser no dia 11, é como comemorar a República a 4 de outubro. Portanto, Ou 25 de abril, 24. ou 25 de abril a 24, é a mesma coisa. Portanto, por isso é que existem dias solenes.
é para as solenidades. E aí estamos todos de acordo. O mais, pelo que me parece, na oferta, digamos assim, de programa, creio que houve um enriquecimento na oferta cultural, com concertos de qualidade, com aquelas atividades que o Sérgio já referiu, e isso é positivo. Quanto ao novo figurino, ainda não o vi, e portanto, Ok. só quando o ver é que me pronuncio. Sugestões vossas para os próximos dias? Começo pelo Sérgio, que normalmente é o mais bem documentado nesta matéria. Já que estamos nas festas da cidade, lembrar às pessoas que ainda falta um concerto de acordeão no Teatro Cine, que acho que vale a pena lá irem. O concerto do Camané na quarta-feira, penso que será um bom concerto no pavilhão multiusos. E de facto deixei para o fim o 8 de novembro, sexta-feira, que é o São Martinho Compras e Vinho. O comércio tradicional não está a passar por uma boa fase. Penso que era uma boa altura para quem costuma ir fazer compras para longe, para se aproximar do comércio tradicional, aproveitar uma noite que costuma ser cheia de gente na cidade, com vários eventos espalhados por toda a cidade e para a zona histórica, e aproveitarem para, se tiver algumas compras para fazer, que as façam, porque acho que o comércio precisa dessa ajuda. Sérgio, obrigado. Paulo, tens alguma sugestão para o fim de semana ou para os dias que se seguem? Podes ligar. Não, ainda não. Tens que ligar. Está ligado já. agora? Sim. Não, a sugestão que eu ia dar, para não nos estarmos a repetir, a sugestão que eu ia dar é que aproveitem a eleição da Rainha das Vindimas. É um momento sempre alto do Conselho. Tenho enorme respeito por aquelas raparigas que sobem àquele palco, já subiram na sua terra, umas mais bonitas que outras, todas bonitas porque não há mulheres feias, mas algumas é preciso ter coragem, algumas até pela terra-idade que têm, e portanto, quando ali sobem, quem está cá em baixo às vezes não se apercebe do nervosismo, de toda o enredo que levou àquilo. Normalmente o espetáculo é um espetáculo bonito, aliás tu organizaste-o várias vezes melhor do que ninguém sabes, eu estou a dizer como espectador, é um espetáculo que tem vindo sempre, felizmente, a melhorar, é digno desta cidade, como qualquer outra cidade do país. Eu tinha feito precisamente o contrário em relação à São Solene e ao Festival das Vindimas, ou seja, tinha invertido as datas, tinha posto o Festival das Vindimas no fim de semana e a São Solene no dia 11. É uma sugestão que deixa a Câmara e a Proma Torres para o próximo ano, porque cada coisa em seu sítio. António Esteveira, rapidamente para terminar. Já vi uma passadeira para ciclistas fora, ou seja, desencontrada da passadeira para peões. Portanto, um bom sinal. Espero que agora façam o mesmo às outras. Já se notam mais sinais Já se notam mais sinais e, portanto, espero que continuem. Meus amigos, muito obrigado. Voltamos a encontrar-nos a 18 de novembro. Até lá, 2 semaninhas de muita atividade cívica, social e, porque não, Eu também... estou convencido que daqui a 15 dias o Chuveira já traz mais uma sondagem. Eu acredito que sim, até porque por esta ordem de ideias vai haver mais partidos a subir. Não, o da PIT agora que é provável, ou da Aximais mesmo. Porque eles fazem por barómetros mensais. Continuação de boa noite. Até daqui a 15 dias.